Oi, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lorena e eu finalmente resolvi pegar esse livro aqui. Poucas vezes desde a pandemia o TikTok se organizou tanto para estar parecendo que todo mundo tá lendo o mesmo livro. E eu tenho sentido isso com esse aqui, sentido uma fomozinha. E o que acontece? Para efeito de contexto, eu vou dizer que esse livro aqui é como se fosse um spin-off da série Caraval. Se passa no mesmo universo com alguns personagens que aparecem na série original, mas com uma protagonista diferente. E acontece que eu tenho uma relação controversa com Caraval. Eu gostei de ter lido Caraval e eu tava muito animada por causa da premissa, só que a protagonista era uma Palerma. Palerma, sabe? Tipo, ameba, não fazia nada, passava o tempo inteiro dormindo ou fazendo nada. E eu senti que podia ter sido muito mais explorado do que realmente foi, não gostei tanto assim do interesse amoroso também, e aí eu fiquei muito frustrada com Caraval. E Caraval é uma série que é dividida entre duas irmãs, e eu passei o primeiro livro inteiro com raiva da segunda irmã, porque eu tinha criado uma fanfic na minha cabeça que ela era a vilã, e acontece que o segundo livro de Caraval era protagonizado pela irmã. Daí eu, não quero ver, não quero ler, enfim, fiz uma birra lá, e acabei nunca pegando de volta. E esse livro aqui é, assim, é uma continuação que não é uma continuação de verdade. Dizem que se você ler Caraval antes de ler esse aqui, você vai entender muito mais sobre o mundo, sobre alguns personagens. Então é bom você ler, só que eu tô assim, não quero pegar Caraval de novo. E eu tô muito ansiosa pra ler esse aqui, porque eu tenho escutado muita coisa boa do livro em si e muita coisa boa sobre o Jax, que é o Príncipe de Copas. Esse livro aqui é sobre Evangeline, que é uma garota que tá com o coração partido porque o namoradinho dela vai casar com outra pessoa e ela resolve fazer um trato com um arcano, que são como se fossem deuses, uma coisa meio assim, criaturas mágicas, e ela resolve fazer um trato com o Príncipe de Copas, que é um personagem que aparece em Caraval, e ele é um personagem complicado porque ele tá fadado a sempre procurar pelo amor verdadeiro dele, só que ele só pode beijar o amor verdadeiro dele. Se ele beijar uma pessoa que não é o amor verdadeiro dele, a pessoa vai morrer. E então ela se compadece muito com a situação dele, né? Ela acha isso muito triste. E ela acha que, assim, se tem alguém no mundo que vai entender o coração partido dela, vai ser esse cara. E eles firmam um trato em que o Príncipe de Copas vai parar o casamento do namoradinho dela e ela vai ficar devendo pra ele 3 beijos. Já que ele não pode beijar as pessoas, ela vai beijar por ele. Não sei o que vai acontecer. Por isso que eu tô ansiosa, assim. Eu juro, assim, na verdade, eu tava com um pouco um pé atrás nesse livro, justamente porque eu tenho essa relação controversa com Caraval, né? Só que quando eu comecei a ler, eu comecei agora rapidinho, tipo, eu li só... não chegou nem a 10% do livro ainda. E eu já me senti super imersa na história, tem essa narrativa bem interessante, assim. A única referência que eu consigo pensar sobre isso é essa coisa meio Alice no País das Maravilhas. Todos os livros que são inspirados em Alice no País das Maravilhas, tipo Sem Coração, que também é super legal, que eu li no ano passado, todos eles têm essa narrativa que te deixa meio imersa, assim, e com um tipo... eu não sei explicar, mas sabe, gente? Vocês estão me entendendo? Isso aqui tem esse fator que é super gostosinho, já me surpreendeu, já estou interessada. Eu já li até o capítulo 10 agora, tipo, ainda tô no início, não sei nem porque eu já voltei aqui pra dar opinião, mas eu tenho opinião pra dar, e a questão é simples, eu tenho certeza que essa menina é corna e só não quer admitir, e eu tô começando a me questionar se realmente ler Caraval não era necessário, um pré-requisito necessário. Eu sei que não, eu sei que tem muita gente que lê Era Uma Vez um Coração Partido sem ter lido Caraval e entende, né? Mas eu cheguei numa parte em que estão fazendo menção a personagens de Caraval e dão spoiler de como a trilogia de Caraval acaba. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Tudo bem, mas é porque isso é um mundo bem específico, né? E, tipo, tem muitos detalhezinhos mágicos que eu fico insegura se vão chegar a explicar mais pra frente ou não. Mas também quando essas personagens de Caraval apareceram, e aí teve esse crossover aqui agora, elas começaram a, tipo, mencionar alguém, coisas, tipo, pessoas, assim, que eu acho que eram referências que eu deveria entender. Mas eu não sei se eles vão explicar nesse livro ou se vai ficar por isso mesmo, sabe? E também, tipo assim, se não explicar é porque não é relevante pra entender a história desse livro, mas eu só fico curiosa, sabe? Gente, esse livro é uma loucura. Toda aquela sinopse que eu falei pra vocês é só 10% do livro. Daí quando passa de 10%, outras coisas vão acontecendo, coisas que eu não tava esperando. E aí muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, só que elas acabam logo que começam, mais ou menos. A partir daqui eu vou falar de spoiler, então se você não quer saber spoiler, se você ainda não leu esse livro, coloque esse vídeo aqui no assistir mais tarde, vai ler e depois volta aqui pra gente conversar. Mas espera aí. Gente, que é isso? Que filme é esse? Ela fez aquele trato, né, com o Jax.
E aí, beleza, tipo, acabou por ali, por um tempo nada aconteceu, até que ela é convidada pra um baile em um outro lugar, numa nação mágica, assim, e o baile é conhecido como baile sem fim, ou seja, teoricamente o baile nunca vai acabar. Na verdade, quem tá dando esse baile é um príncipe que tá procurando uma esposa, e o baile só vai acabar quando o príncipe achar essa esposa, o que pode levar dias, meses ou anos. Aí eu pensei, caraca, que interessante, né? Então, tipo, ela vai e aí esse baile vai ser um novo plot, vai levar o livro todo nisso. Não, o baile acabou antes de começar praticamente. Mas tá, beleza, deu, caraca, o baile acabou e agora? O que vai acontecer? Inclusive, o Jax cobrou uma daqueles favores, né? Um daqueles beijos dele. Ela deu um beijo. Daí eu pensei, caraca, que legal. Então, já que é uma trilogia, ela vai dar um beijo por livro, né? Eu sei que talvez ficasse arrastado nesse sentido, mas sei lá, fez sentido ali pra mim. Não, aparentemente não vai ser isso também. Não estou entendendo. Toda vez que eu acho que tá seguindo por um caminho, não tá. E agora, ela vai casar? Como assim ela vai casar, gente? Eu não acredito que ela vai casar. Ela tá noiva, faltam alguns dias pro casamento e alguma coisa vai acontecer. Sei lá, tipo, o Jax... Assim, eu tenho ciência que esse homem não pode ser nada além do interesse amoroso dela, então ele não vai deixar ela casar, né? Ela casou. Gente, esse livro aqui é um caos. Eu acho que absolutamente tudo que tem pra acontecer acontece nesse livro. E eu acho que eu poderia apostar dinheiro que o que não aconteceu nesse livro vai acontecer nos próximos, que ainda tem mais 2, né? Depois daquilo tudo que eu falei com vocês, a protagonista e o comedor de casadas, o Jax, se meteram numa encrenca muito grande e do nada tinha vampiros BDSM envolvidos. Da onde saíram esses vampiros? Eu não entendo o sistema mágico desse livro, mas eu estou gostando, sim. E esse momento dos vampiros foi incrível. Quando eles apareceram, eu realmente fiquei confusa, assim, gente, vampiros, como assim? Mas rendeu uma das melhores partes do livro todo. Foi aí que o romance me ganhou de verdade. Peraí. Tem uma parte que eles estão lá no meio dos vampiros, e um desses vampiros fica indo pra cima da Evangeline, porque ele quer morder ela, ou sei lá. E aí o Jax, comedor de casadas, fala assim: pare de exibir suas presas, sou o único que pode mordê-la. Jax mordiscou a orelha de Evangeline, uma mordida... Gente, ele foi lá e mordeu ela. Ai, eu não sei, assim, podem me julgar, mas eu gostei desse momento. E a partir daí só melhora. E assim, eu não quero ler mais partes aqui pra não acabar dando spoiler, mas tem uma cena no cemitério envolvendo vampiros que é maravilhosa. E agora, eu tô meio rendida pelo livro. Mas eu tava gostando muito, assim, na verdade, gente, eu já acabei esse aqui. Precisava dar esse update logo, porque eu já quero ler o outro, eu preciso continuar a trilogia. E eu quero levar vocês junto comigo. Então vai ser um vídeo lendo a trilogia inteira. E assim, eu tava gostando muito de como foi a resolução, mas a única coisa que eu não entendi foi literalmente o final. Literalmente as 3 últimas páginas do livro. Tava tudo indo bem, tava tudo caminhando pra resolução, e aí nas 3 últimas páginas, essa protagonista me cria uma fanfic e é pra ser um grande plot twist. Tipo, na verdade, o comedor de casadas é culpado por tudo. E eu não entendi de onde isso veio, até porque ela tem um histórico de ser uma fanfiqueira maluca. Essa protagonista é nossa representatividade de Lulu em livros. Encarnada, eu nunca vi, é simplesmente impossível ser tão ingênua e dedo podre. Ela acredita em todas as pessoas suspeitas que entram no caminho dela. E ela defende com unhas e dentes, mesmo que todo mundo esteja dizendo pra ela que aquela pessoa é podre. Ela defende, ela acredita. É impossível ser mais ingênua, fanfiqueira, dedo podre do que essa mulher. E mesmo assim, ela insiste em continuar agindo do mesmo jeito e criando fanfics mirabolantes. E eu simplesmente não sei o que acreditar, porque eu não sei se eu posso acreditar nessa maluca. Comecei a balada do Felizes para Nunca. E se você ainda nem pegou esse livro, pausa esse vídeo aqui agora, coloca no assistir mais tarde e volta depois pra você não tomar spoiler. Eu vou evitar, eu não vou entrar muito a fundo assim, explicar o que tá acontecendo tintim por tintim no livro. Vou só jogar umas coisas aqui, tem gente que gosta de vídeo com um pouquinho de spoiler, tem gente que prefere que não. Então vocês estão sendo avisados. Volta aqui depois, coloca no assistir mais tarde. Mas se você já leu esse livro e tá aqui comigo, o que é isso? No último livro eu falei que ela era bem fanfiqueira e bem delulu, mas ela era legal, né? Que eu gostava dela. Essa menina é uma sonsa. Se tem uma coisa que me incomoda, que às vezes tem em livro de fantasia, é quando tem uma protagonista que ela é meio inútil, ela não faz nada sozinha, só que quando as pessoas vão ajudar ela não quer aceitar a ajuda das pessoas. Então, por exemplo, no caso da Evangeline, às vezes ela tá para morrer, e aí ela é salva, e ela fica, ai, me solta, me solta.
Me solta o quê, minha filha? Que se você morrer, acaba o livro. E até ela, chega ao ponto que até ela tava pensando que, agora eu só tô falando isso pela pura teimosia, eu não tenho razão de verdade. Toma jeito! Agora, um assunto que precisamos conversar. Eu estou começando a pensar que esse livro é um harém. Pra mim tá muito claro que o interesse amoroso é o Jax, mas ela tem algum tipo de química com, assim, pelo menos pelo menos uns 4 personagens masculinos. Temos aqui o Encosto, que é um menino insuportável, que essa menina não consegue se livrar desse encosto, ela tá precisando de um banho de sal grosso. O Comedor de Casadas, um Klaus Michelson da vida. E pra finalizar, o personagem que eu menos posso falar aqui pra não falar spoiler dele, porque é cada reviravolta, minha filha, mas ele é um coitado. Eu imagino. Eu tô muito chocada. Tadinha da Evangeline. Eu estava morrendo de raiva dela até alguns capítulos atrás, mas só tem acontecido coisa triste com ela. Que judiação da bichinha. Meu coração está partido junto com ela. E o meu chip. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. A raiva que tá me subindo aqui na garganta, eu não tô conseguindo nem expressar. Eu tô indignada. Eu não acredito que esse homem teve a coragem, a audácia. Eu não tô acreditando. E eu não posso falar o que é, porque, tipo, isso realmente seria um grande de um spoiler, mas eu finalmente cheguei no final de A Balada do Felizes para Nunca. Eu não tô acreditando. Até agora eu tô, assim, olhando pro nada, pensando, eu não tô acreditando. Tirando o meu ódio absoluto de um determinado personagem, e o que aconteceu no final. Não, e que final louco, tipo, muitos sentimentos à flor da pele, muitas coisas acontecendo. Eu tava, tipo, mal mesmo, porque é muito triste o que vai acontecendo, até que literalmente o final mesmo me vem esse estrupício, tirando os meus sentimentos pessoais com um determinado personagem, sem noção. Eu gostei muito desse livro. Tipo assim, a minha expectativa, no geral, tinha sido aumentada bastante, porque eu ouvi falar que esse livro era muito melhor do que o primeiro. Eu não senti isso dessa forma, até porque no início eu tava passando muito mais raiva com a Evangeline do que eu já tinha passado no primeiro livro inteiro. Mas depois eu fiz as pazes com ela, ficou tudo bem, eu fiquei me compadecendo por ela, porque o bichinha que sofreu nesse livro agora, nossa... Ai, cada coisa. Eu sinto que eu me envolvi mais com esse livro, porque é natural que num segundo livro você já tenha se apegado mais aos personagens e aí tenha mais emoções em jogo. Eu sinto que foi mais por esse caminho do que porque, esse livro é muito melhor do que o primeiro. Mas, com certeza sofri mais. Mas enfim, além disso, falando em termos mais objetivos, esse livro acabou com um clichê, uma trope que eu detesto em livro. E quando eu percebi que eles estavam indo por esse caminho, eu fiquei um pouco chocada. E não é nenhuma trope convencional, não tenha medo de gravidez inesperada ou traição. Tirando o Comedor de Casadas. Não é sobre isso. É uma trope especificamente que me indigna, assim, tipo... Por que você faria isso? Eu não tô sabendo nem me expressar direito pra dar um update direito. Eu só quero gritar e arrancar os cabelos. Eu preciso começar a Maldição do Verdadeiro Amor agora. Tá, eu comecei a Maldição do Verdadeiro Amor e eu estou absolutamente indignada que essa autora teve a audácia de meter agora, a essa altura do campeonato, povs compartilhados. Tem POV da Evangeline e tem POV de outras pessoas. E ela teve a audácia de meter POV do Estrupício. Eu vou cometer um crime. Gente, esse corno enlouqueceu. Cada capítulo que passa eu tenho mais certeza disso. Esse último capítulo que eu li agora, ele acabou de fazer um negócio com uma criança que eu tô abismada. Ele enlouqueceu completamente. Conselho tutelar faz alguma coisa. Terminei a Maldição do Verdadeiro Amor e eu não tava esperando ficar tão viciada. Depois que eu falei que eu comecei ele aqui, eu peguei ele e não larguei por 9 horas direto até acabar. E eu acabei e eu tenho opiniões. Eu não quero trazer muitos spoilers, porque eu acho que, enfim, eu apoio vocês lerem, porque eu realmente gostei bastante. Eu não tava esperando gostar tanto. Eu sinto que ainda tinha bastante coisa pra explorar, inclusive algumas coisas eu acho que ficaram um pouco em aberto, tipo, o que aconteceu com a Marisol, o Luke, vários personagens sumiram nesse último livro. Não fizeram falta, mas mesmo assim eles terem sumido é um pouco estranho. E eu acho que o mais importante a ser dito é responder minha pergunta do começo, né? Dá sim pra ler esses livros sem ter lido Caraval. Você vai entender. Eu pensava que ia acabar comprometendo o final. Eu tinha visto algumas teorias, assim, no TikTok sobre o que ia acontecer no final. E essas teorias acabaram me fazendo pensar que pra entender a maldição do Jack no final, pra resolver as questões, a gente ia ter que necessariamente saber o que aconteceu entre ele e a Donatella
Donatella em detalhes. Que na verdade a situação ia ser tipo, o Jack não entendeu muito bem o que aconteceu e na verdade foi outra coisa, né? Porque ele tem contado uma narrativa pra gente desde o primeiro livro de Era Uma Vez um Coração Partido. Assim, sem explicar nada nesse sentido, né? Tipo, eu não tenho a mínima ideia do que rolou mesmo entre ele e a Donatella, mas também não sei se fez tanta falta, porque eu tô sentindo que a Donatella virou pra mim aquela pessoa que todos os seus melhores amigos odeiam e aí você não precisa conhecer, você já odeia. Inclusive, você não quer conhecer porque você não quer mudar de opinião, você quer continuar odiando ela. Eu sinto que eu conheço ela a partir do livro da Scarlett, né, que é o primeiro livro de Caraval, e o livro do Jack. Nenhum deles odeia a Donatella, mas eu sim. Mas apesar de não explicar isso, terem fechado um final que independe dos livros de Caraval foi legal e me fez ficar com mais curiosidade pra saber sobre a vida de outros personagens. Tipo, eu tô apaixonada pelo Caos. No primeiro livro eu ficava falando o tempo todo que esse livro era caótico, né? E realmente é, só que as coisas vão se interligando e vão fazendo mais sentido depois no segundo e no terceiro livro. Só que no terceiro livro, os vilões que são apresentados são personagens que estiveram sendo mencionados desde o início, mas não teve tanto tempo assim pra eles serem explorados de fato só naquele último livro. Então seria legal se tivesse mais. Não que eu realmente queira saber sobre eles, porque eu não gostava deles, mas seria legal sim. Eu não sei se essa autora pretende escrever mais livros sobre esse universo, mas se ela estiver e for sobre algum desses personagens, estarei lendo. Mas se você gostou desse vídeo, assiste esse outro que eu vou colocar aqui nos cards. Eu tenho uma playlist inteira de vlogs de leitura sentando e lendo todos os livros de uma saga, e eu adoro fazer esse tipo de vídeo, então comenta aqui embaixo qual outra saga vocês gostariam de ver. E beijos, até a semana que vem!